texto que eu escolhi hoje para falar está em Josué, capítulo 2. Eu vou falar sobre Raabe. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Porém, nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu sei que nós temos aqui mulheres que geraram e já criaram seus filhos. Nós temos aqui também mulheres que geraram e estão ainda criando seus filhos. Temos também mulheres que não geraram e estão criando filhos de outras. E temos também mulheres que ainda não geraram. E temos mulheres aqui que nunca vão gerar. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse Dia da Mulher é que eu penso que, com a liberação da mulher para o mercado de trabalho, muitas mães fazem jornada dupla. Normalmente, quem trabalha dentro e fora acaba tendo dois trabalhos. E isso é uma coisa muito desgastante e muito estafante. Eu acho importante que os homens saibam disso. Por mais que um homem, às vezes, coopere com o trabalho de casa de uma mulher, que ele ajude, parece que tem algumas coisas que só as mulheres mesmo podem fazer e só elas dão conta de fazer. E nós não podemos esquecer disso, que é difícil essa modernidade que nós temos, quando as mães são mães, cuidam da casa e, às vezes ou sempre, trabalham fora. A segunda coisa é que são as mulheres que decidem por cuidarem dos filhos e ficar em casa. Eu penso que essas mulheres, elas também acabam sofrendo às vezes uma pressão muito grande, porque elas fizeram essa escolha. E, gente, tudo bem a mulher que escolhe deixar qualquer trabalho fora de casa e cuidar dos próprios filhos. E, em terceiro, eu quero ainda destacar que muitas mulheres se sentem, às vezes acreditam, que são menos por não terem gerado. Isso também não é verdade. Gerar é apenas uma função biológica e não tem a ver com o valor intrínseco de cada mulher. Uma mulher não é melhor por ser mãe, e uma outra que não pôde gerar, que não pôde ser mãe, não é inferior por causa disso. Eu queria dar essa palavra hoje, nesse dia chamado Dia das Mães, que é um dia muito forte, talvez é o dia, não sei se vocês sabem, mas é o dia onde o comércio mais fatura, é o dia onde o comércio mais ganha, é no chamado Dia das Mães. E aí eu escolhi Raabe, porque Raabe foi mãe, e ela foi mãe de Boaz, que vem a ser o avô de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a história que eu vou falar aqui é de Raabe muito antes dela ser mãe. Antes, inclusive, dela se casar e dela se tornar uma israelita, dela ser integrada na comunidade israelita. E o tema que nós estamos tratando, que vocês escolheram e estão tratando nesse mês, tem a ver com relacionamentos. O Paulo, então, falou sobre relacionamento... O que foi o seu, Paulo? Arriscado. E hoje cabe a mim falar sobre relacionamento útil. E esse termo útil aparece no dicionário como proficiente, prestativo, frutífero, proveitoso, vantajoso, profícuo e benéfico.
Mas eu vou considerar hoje aqui, olhando o texto que eu estudei, que eu pesquisei, olhando a Bíblia, eu vou considerar útil o relacionamento que age em prol da vida. E nós vamos ver que Raabe, ela fez isso. Ela foi uma mulher que agiu em prol da vida. Ela teve que escolher em prol de que vida ela ia agir. Ela, óbvio que ela escolheu, no caso, ela como já vinha cultivando uma fé. E nós vamos ver pela história dela em Deus, ela escolheu agir em prol da vida daqueles que ela estava entendendo que serviam a Deus. O texto bíblico, então, que eu escolhi, que eu já tinha dito, é todo o capítulo de Josué 2, se vocês quiserem depois acompanhar, e Josué 6, de 22 a 26. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui um pouquinho hoje é quem era Raabe. Raabe era dona de uma hospedaria em Jericó. Provavelmente a única hospedaria que tinha lá em Jericó. E essa hospedaria ficava num lugar estratégico, ficava em cima de um muro. Então, dali, dava para ver fora, como também ver dentro. E é nessa hospedaria que os 2 espiões determinados, que Josué escolheu para que fosse olhar, avaliar a cidade, é nesse lugar, nessa hospedaria, que eles só tinha essa, pelo que tudo indica, então é aqui que eles escolhem para passar a noite. Tudo indica também que ela era uma tecelã e que ela tinha uma pequena fiação, porque ela escolhe esses 2 homens embaixo das canas de linho, e tudo indica que era no sótão da casa dela. E se ela tinha essas canas de linho em casa, é porque ela era uma tecelã, que era uma coisa muito comum naquela época. E a Bíblia diz que ela era meretriz. E é muito interessante essa coisa da meretriz, né? Porque depois nós vamos encontrar Raabe na relação dos heróis da fé, e vamos encontrar Raabe no livro de Tiago como exemplo de uma mulher que praticava boas obras, que ela tinha uma fé viva e praticava boas obras. E nos 2 casos, tanto Tiago como o autor de Hebreus, eles colocam assim, Raabe a meretriz, ou Raabe a prostituta. Isso me chamou a atenção, porque eu não vi em nenhum lugar ainda, lá no Novo Testamento, eles escrevendo assim, Davi o adúltero, Davi o assassino. Não é interessante isso? Mas quase que todas as vezes que ela foi citada na Bíblia, ela carrega essa marca de um comportamento que ela teve. Então, também ela ganhava dinheiro como meretriz. E é incrível, então, como que esse comportamento pode marcar uma mulher e o preço alto, né, que ela pagou por causa disso. Provavelmente não, há várias razões que podem levar uma mulher a se prostituir. Uma delas é a financeira. Mas tem uma coisa que eu acho que toda mulher que se prostitui é uma característica, não importa qual a causa e quais as razões que levaram elas para a prostituição. É que ela tem uma sede e ela busca, através da prostituição, matar essa sede. E o ruim da história, o triste da história de quem se prostitui, é que é uma sede que o relacionamento sexual não vai saciar. Então, é a mesma coisa de Raabe. Talvez a causa dela se prostituir fosse ter dinheiro, fosse conseguir um pouco de dinheiro. Mas, com certeza, também tem uma sede aí por trás que o se prostituir, o vender o próprio corpo não vai saciar essa sede. E quais são, então, eu queria olhar agora um pouquinho, então essa é a vida de Raabe. Agora, as ações de Raabe, o que ela fez?
Raabe hospedou esses 2 homens que vieram até ela, que são os 2 espiões que Josué mandou lá para espiar Jericó, porque eles estavam prestes a atacar Jericó. E a história de Jericó, que eu acho que quase todo mundo sabe aqui, é aquela história que quando o povo andou em volta do muro, e depois as trombetas, você pode ler a história inteira, porque ela é muito bonita. Depois as trombetas tocaram, todos gritaram e os muros caíram. A história com Raabe precede esse evento do ataque a Jericó. Então, esses 2 homens vão até Raabe, ficam lá, e Raabe os hospeda, até que o rei de Jericó, o prefeito de Jericó, a autoridade máxima de Jericó, soube desses 2 espiões que ela estava hospedando, e ele manda, então, verificar se eles estão realmente lá. E aí ela mente, ela fala uma meia-verdade. Ela fala, realmente, eles estiveram aqui, mas eles saíram, foram por aí, passaram aí pela porta, foram embora, e não estão mais aqui. Então, nós vemos aqui o quê? Uma mentira de Raabe, né? Ela não conta toda a verdade para os representantes do rei que foram até a casa dela. E essa coisa da mentira é uma coisa que me chama muito a atenção. Porque eu fui criada num ambiente de muita mentira. Então, mentira até hoje é uma coisa assim que me pega muito. E aqui nós vemos a Raabe numa meia-verdade. E meia-verdade, como vocês sabem, vira mentira inteira. E eu fiquei pensando nisso. O que aconteceu, né? Como que a gente pode olhar essa mentira? Nós vamos criar uma doutrina que tem situações que pode mentir? Claro que não. Mas o que eu percebo é que há 2 casos, percebo não, eu estudando esses dias e outras situações, tem 2 situações que pessoas mentiram e foram abençoadas mesmo tendo mentido. Raabe é uma delas, e a outra são as parteiras lá do Egito. Eu entendo que, tanto num caso como no outro, foi uma mentira para o quê? Para preservar a vida. Olha que interessante isso, né? É óbvio que Deus não quer que isso seja um padrão de comportamento para nós, mas, nesse caso, a mentira foi para preservar a vida de quem? Dos 2 homens que Raabe tinha escondido lá no sótão da casa dela, entre as canas de linho que estavam lá. O outro caso, como eu já falei, de mentiras e as mulheres mentiram e foram abençoadas, mesmo tendo mentido, é o caso de 2 parteiras, lá quando o povo de Israel estava morando no Egito, e os meninos estavam nascendo em grande número, cada vez mais nasciam meninos, e o faraó ficou com medo desses meninos que estavam nascendo em grande número e que se tornasse, então, um exército grande e que fosse atacar o povo dos egípcios. E aí, então, foram escolhidos, a orientação que as enfermeiras receberam, as parteiras receberam, é que cada vez que nascesse o menino, elas tinham que matar esse menino. E teve 2 parteiras que resolveram não obedecer essa ordem. E elas deixavam, então, que os meninos vivessem. E, quando elas foram questionadas, ela falou, mas as mulheres hebreias, elas são muito fortes. E, quando chegamos lá, os bebês já nasceram e não tem mais o que fazer. E Deus abençoou essas 2 mulheres. Elas eram estéreis, porque naquele tempo a parteira era uma mulher estéril, e elas então conceberam e tiveram filhos, porque elas protegeram a vida
dos meninos que estavam condenados à morte. É claro que o que Deus abençoou foi a atitude delas de preservar os meninos, mas Deus não as condenou, não mandou fogo do céu, como mandou depois, lá no Novo Testamento, para Ananias e Safira, que mentiram e foram condenados. Então, são duas situações onde tem duas mentiras, mas as duas mentiras é em favor da vida. E é isso que Raabe fez. Ela mentiu para eles, e ainda orientou, falou assim, olha, vão por aí, porque eles saíram aqui por essa porta. Se vocês forem, é capaz até de vocês alcançarem eles ainda. E, na verdade, os dois homens estavam lá escondidos no sótão da casa dela. Bom, então aqui nós vemos a meia-verdade de Raabe, a mentira para preservar a vida. E o que Raabe revela? Raabe revela que ela já tem conhecimento de quem é Deus. Porque aí, depois que os dois policiais foram embora, mandados pelo rei, eles foram realmente correndo para ver se ainda alcançavam os dois espiões de Israel. Raabe sobe até o lugar onde os homens estão hospedados, e aí ela conversa com esses homens, uma conversa que vai revelar que Raabe conhecia quem era Deus. Ela sobe até lá e ela diz assim, olha, nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Isso está aí no capítulo 2, versículo 10, para quem estiver acompanhando. Vocês têm ideia de quantos anos fazia que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, nessa situação aqui? Sabem quantos anos? 40 anos. Então, já fazia 40 anos que Deus tinha aberto as águas, e o povo tinha atravessado, e está vindo pelo deserto. E agora Moisés vai tomar posse da terra prometida. E ela repete isso, ela fala, olha, nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós. E nós estamos sabendo também o que vocês fizeram com os dois reis de tanto Seom como Og, a leste de Jordão, que foram dois reis que não deram passagem para o povo israelita, e eles simplesmente mataram, acabaram com os dois reis. Então, Raabe, ela conhecia, ela sabia quem era aqueles dois homens que ela estava hospedando, que pertencia à comunidade israelita. E ela sabia e cria naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz. Ela sabia quem era o Deus daqueles homens. Isso pode ser uma indicação de que Raabe já cultivava realmente a fé no Deus vivo. Raabe sabia também qual era a situação do povo do povo que ela vivia. Ela diz assim, olha, o que vocês vêm fazendo por aí tem chegado até aqui e tem causado um medo terrível para nós. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Então, Raabe era uma mulher antenada, ela sabia das coisas. Ela conhecia quem era o povo que estava chegando e tentando atacar a cidade, e ela sabia também quem era o povo com o qual ela estava vivendo. Sabia que eles estavam com medo. Ela conhecia o povo com quem ela vivia. E aí ela tenta fazer uma negociação com esses dois homens, né? Ela fala, olha, eu estou sendo bondosa com vocês, quero que vocês sejam bondosos comigo também. Quero que vocês me jurem pelo Senhor que eu fui bondosa para com vocês, e eu peço que vocês sejam bondosos com a minha vida e com a vida da minha família. Então, essa é a Raabe, é o conhecimento que ela tinha. Ela era uma mulher que sabia o que estava acontecendo à volta dela, era uma mulher antenada. O que nós aprendemos com Raabe serve tanto para mulheres como para homens.
E eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente saber tudo o que está acontecendo à nossa volta. E a fé de Raabe? Nossa, gente, agora eu perdi tempo pra caramba, né? Tem que terminar. E a fé de Raabe? A Raabe acreditava nas promessas de Deus. Olha a fala dela, em Josué 2,9. Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Então, ela acreditava na promessa que Deus tinha feito para esse povo que estava vindo. Só que Raabe é uma mulher pagã, ela é cananeia, ela não faz parte do povo israelita. Mas ela cria nisso. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. E no 2,11 ela diz assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, dá para a gente concluir facilmente que Raabe conhecia o Senhor quando esses dois homens chegaram lá. A gente pode até concluir que ela ficou com medo, que ela defendeu o interesse dela e da família dela. Podemos concluir isso também. Mas o fato de Raabe ter sido citada depois na relação das pessoas que estão na galeria da fé, lá em Hebreus 11, a meu ver, confirma que Raabe já era uma mulher que conhecia Deus quando esses dois espias chegaram em sua hospedagem, em sua estalagem. Então, ela está lá na galeria da fé. Sabe quantas mulheres estão na galeria da fé de Hebreus 11? Quantas? 2. Só Sara e Raabe. Não é interessante isso? Ela faz parte dessa galeria da fé. E outra coisa interessante a respeito de Raabe é que tem a genealogia de Jesus. E sabe quantas mulheres fazem parte da genealogia de Jesus? Apenas 4. Das 4 mulheres que fazem parte de Jesus, 3 tiveram comportamentos que não aceitáveis. Porque uma é Batseba, a outra é Judá, que fez aquela artimanha toda e dormiu e teve relações sexuais com o próprio sogro. A outra é Batseba, que a gente conhece a história. A outra é Raabe e Maria. São essas mulheres que estão na genealogia de Jesus. Bom, por causa da fé que Raabe tinha, Raabe ela teve que fazer uma escolha. Porque enquanto eu estava preparando esse estudo, eu conversei com Eliel, a gente foi trocando algumas coisas, e uma das coisas que nós falamos é justamente isso. Ela fez escolha de um lado, mas o outro lado foi massacrado de um jeito horroroso. Vocês vão ver depois. Ela precisou fazer essa escolha, ela teve que escolher. E por que ela fez essa escolha? Ela fez essa escolha porque ela já tinha fé no Deus Senhor do universo. Ela já sabia quem era o Senhor. Ela já sabia que o Deus dos israelitas era um Deus vivo. Então, ela optou por quem? Pela escolha do grupo que estava com o Deus vivo. Para ela fazer essa escolha, ela correu riscos. Porque quem eram aqueles homens? Ela não conhecia aqueles 2 homens. Ela podia ser traída por esses 2 homens. Ela podia poderia não ser salva por eles como ela foi depois. Então, falar para esconder esses 2 homens e ficar do lado deles foi um risco alto que Raabe correu. Então, ela luta por causa dessa fé, ela luta pela preservação da própria vida, que também eu acho que é uma coisa muito importante para a gente olhar na vida de Raabe. Ela vem de um passado de prostituição, mas conhecendo a Deus agora como ela conhece, ela valoriza a si mesma, ela não se condena, não tem uma autocondenação dela aqui de dizer, gente, eu errei, eu tive uma vida ruim até agora, eu não mereço viver. Raabe se valorizou e lutou para preservar a própria vida. E não foi egoísta. Nessa preservação da própria vida, ela lutou também para preservar a vida da sua família. Tem um romance muito bonito do livro de Raabe, que eu ganhei de uma mulher que está aqui me ouvindo.
E nesse romance, a escritora, que ela não é judia, ela é do mundo árabe, eu não sei bem que país agora que ela amplia, porque ela pesquisou muito sobre o contexto daquela época e sobre a vida de Raabe. E então ela conta muitos detalhes e dessa fé da Raabe e dessa escolha que Raabe faz pela preservação da vida dela e da família dela. E foram bastante, se não me engano, Raabe leva com ela 44 pessoas, porque ela chama os pais, ela era solteira, os pais, irmãos e todos os parentes. E uma coisa muito bonita na história de Raabe é que ela não está só na galeria de fé do livro de Hebreus, mas ela está também citada como exemplo de uma fé que age no livro de Tiago. Então, é uma fé que faz. Ela correu riscos para fazer a escolha que ela fez. E um relacionamento útil vai correr risco, porque o que é um relacionamento útil? É um relacionamento onde alguém pode ser beneficiado. Eu falei lá no começo que era um relacionamento onde a vida é preservada. E eu quero contar, eu tinha posto aqui 2 exemplos, mas como eu passei por tudo aquilo que eu passei aqui no começo, então, o tempo foi embora, mas eu quero contar de pessoas que tiveram um relacionamento útil para com a minha vida. Eu não conheço muita gente aqui, conheço alguns, e alguns eu conheço profundamente, mas tem gente aqui que não sabe absolutamente nada de mim, já ficou sabendo hoje, logo de cara. Mas eu venho de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. E eu quero contar aqui rapidamente o exemplo de um casal que teve um relacionamento útil para com a minha vida, do mesmo jeito que Raabe teve um relacionamento útil para com o povo de Israel e para com todos os parentes dela. Então, meus pais eram lavradores. E quando eu fiz 9 anos, eu terminei a 3ª série, que hoje é 4ª, e eu não tinha mais como estudar, então eu fui ajudar o meu pai na lavoura. E todos os dias eu levantava de manhã, muito cedo, 4, 5 horas da manhã, e acompanhava o meu pai nos trabalhos lá na lavoura mesmo. Mas eu sempre queria ler muito, e todas as compras que meu pai fazia, que vinha com um pedaço de jornal, eu ficava lendo aqueles jornais velhos, e eu queria ler, queria ler, queria ler. Meu pai contou isso um dia para o pastor da minha igreja, que eu posso citar o nome aqui, hoje eles estão bem velhinhos, é o pastor Salovi Bernardo e sua esposa, dona Senira, eles estão com quase 90 anos, 2. Eles sabiam da minha história, sabiam da minha vontade de continuar estudando, sabiam que eu queria ler. E um belo dia, eu estava ajudando meu pai na lavoura, quando eu vejo esse pastor chegando, de terno, com uma mala, que era como os pastores se vestiam naquela época, e ele estava indo na minha casa para pedir para o meu pai, para que eu fosse morar na casa deles. Eu tinha 13 anos, e eu fui morar, então, na casa desse pastor. E ele fez um acordo com meu pai. Eu ia ajudar com as crianças durante o dia e estudar à noite. Então, naquele tempo, não tinha lei, que criança de 13 anos não podia trabalhar. Então, eu ajudava mesmo na casa e estudava à noite. Por causa dessa atitude bondosa desse homem e dessa mulher, eu sou o que eu sou hoje. Eu estudei, foi ali que eu comecei mesmo, e fui para frente, terminei o que se chamava na época ginásio, e continuei, até que chegou um outro momento que um outro casal também teve um relacionamento muito útil para comigo. É um casal que me conheceu na Igreja Batista do Morumbi. Naquela época, o Iliel já tinha deixado de ser executivo, ele deixou de ganhar... Veio ganhar praticamente 1/3 do que ele ganhava, porque ele foi dar tempo integral na igreja.
E a gente estava ali servindo, até que um casal da igreja, esse eu não vou citar o nome, porque eles não querem que eu cite de jeito nenhum, mas muita gente daqui conhece, chegou para mim, olhou para mim e falou, olha, você tem jeito com um aconselhamento, você tem ajudado muitas pessoas, e você ajuda muitas pessoas, então nós queremos investir na sua vida. E nós queremos desafiar você a fazer faculdade de psicologia, você prestar um vestibular, e se você passar na faculdade, nós vamos pagar os 5 anos de faculdade para você. Eu fui, prestei o vestibular, passei, e esse casal fielmente pagou os 5 anos de faculdade para mim, e ainda deram o recibo para o Iliel, que descontava no imposto de renda, e a gente ainda recebia um pouco daquilo que já tinha sido pago. Então, eu sou alvo de 2 famílias que tiveram um relacionamento útil para comigo. Israel foi alvo de uma mulher que teve um relacionamento útil para com a nação israelita. Raabe mudou de vida. Quando Jericó foi atacada, ela e todos os parentes foram salvos, de um jeito muito bonito. É lindo isso, viu, gente? Porque eles cercaram toda a cidade. Eu acho impressionante essa história desse milagre da caída dos muros de Jericó. Quem já foi em cidade fortificada sabe que o muro não é assim, o muro é muito largo. E com os gritos e as trombetas, aqueles muros caíram, a cidade ficou totalmente exposta. Mas Josué chamou os 2 homens que tinham ido na casa de Raabe e falou, olha, vai até lá agora, pega Raabe, pega toda a família e traz para junto da gente. O nome do livro que eu citei agora há pouco é Pérola na Areia. E é um nome árabe, Tessa Asfar, eu acho que é o nome da moça. Então, esses homens trazem, pega Raabe, pega toda a família, ela fica morando paralelamente ao agrupamento israelita, mas nesse meio tempo, o romance é muito bonito, porque a mulher ela vai falando como que pode ter acontecido o envolvimento de Raabe com um dos homens israelitas. Nesse meio tempo, então, ela conhece Salmão, casa-se com Salmão. Salmão é pai de Boaz, que se casou com Ruth e que são os avós de Jesus Cristo. Então, na verdade, Raabe é a tri-avó de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é lindo isso? A gente saber que na ascendência de Jesus teve uma mulher que foi prostituta? Olha isso, gente. Eu acho demais isso. Que na linhagem, aliás, das 4 mulheres na vida de Jesus, 3 têm um comportamento que não é muito aceitável, né? Porque uma foi adúltera, a outra foi Raabe, que foi prostituta, e a outra, como eu já falei, acabou enrolando o sogro e teve relacionamento sexual com ele. Então, Raabe faz parte da genealogia de Jesus, que é muito bonito isso, saber o privilégio que essa mulher teve. E tudo começou por quê? Porque ela foi vista por Deus e ela aceitou o olhar de Deus. Porque muita gente é visto por Deus e não aceita esse olhar de Deus. Vira as costas para o olhar de Deus. Bom, eu preciso terminar. Eu queria terminar dizendo o seguinte: não importa quem você é ou quem você já foi, nem o que você faz ou o que você já fez. Como Raabe, você pode experimentar uma nova forma de se relacionar. Raabe mudou totalmente de vida. Ela sai da vida de prostituição, faz a opção em ajudar o povo de Israel, casa-se com Salmão e está na genealogia de Jesus. E é citada, está lá na galeria da fé dos homens e 2 mulheres de fé, e é citada como Tiago, como um exemplo de mulher que teve fé
e obras, o exemplo de obras. Tiago fala de Raabe quando ele está falando que a fé sem obras é morta. Então, Raabe, ela não é vista como uma mulher que fez isso porque ela estava morrendo de medo. Talvez ela tivesse medo, sim, mas ela é vista como uma mulher que escolheu ajudar o povo de Israel porque ela acreditava no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. A graça e a redenção de Cristo Jesus pode alcançar você, pode lhe dar novos recursos para novos caminhos. Eu não sei quem é você que está aqui hoje. Eu não sei se você carrega culpa na sua vida, eu não sei que tipo de vida que você leva. Mas eu sei que em Cristo Jesus, que é o exemplo do relacionamento útil de Deus para conosco, porque para mim o relacionamento mais útil que eu vejo mesmo é nosso com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. O que eu sei é que, através disso, eu posso também ser um homem ou uma mulher que tenha um relacionamento útil, um relacionamento em prol da vida. Em Cristo Jesus, nós podemos achar novos caminhos nas nossas vidas e nem precisamos carregar culpa nenhuma. É isso que eu queria deixar nessa manhã para com vocês.